Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. Deus nos fala. Liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 6 de outubro de 2019, domingo, 27ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. Temos no ritual das celebrações o Glória, o Creio e a segunda semana do Saltério. Antífona da entrada. Senhor, tudo está em vosso poder, e ninguém pode resistir à vossa vontade. Vós fizestes todas as coisas, o céu, a terra e tudo o que eles contêm. Sois o Deus do universo. Oração do dia. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis, no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Abacuque. Capítulo 1, versículos de 2 a 3, 2 e 2 a 4. Capítulo 1, versículos de 2 a 3. Capítulo 2, versículos de 2 a 4. Senhor, até quando chamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti, violência, sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades, quando tu mesmo vês a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Respondeu-me o Senhor, dizendo: escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. É o Salmo 95, versículos de 1 ao 2, 6 a 7, 8 ao 9. Refrão 8. Não fecheis o coração, ouvi o vosso Deus. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemo-nos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão.
não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouvi nosso Deus. Repitamos, não fecheis o coração, ouvi nosso Deus, ouvi o vosso Deus. Segunda leitura, leitura da carta de São Paulo a Timóteo, segunda carta, capítulo 1, versículos de 6 a 8 e de 13 a 14. Segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouviste em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que vos foi anunciada. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 25. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então,
No Evangelho de hoje temos a reflexão de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada do Santini: aumenta nossa fé, Lucas 17, versículos de 5 a 10. Aqui e ali, nos Evangelhos, alguém percebe que a sua fé não parece à altura dos desafios da vida. Desta vez, porém, não se trata de uma queixa ou de um pedido individual, é o grupo dos apóstolos que pede ao Mestre Jesus um acréscimo em sua fé. Como observa François Trevede, é uma solicitação solene, pois tem caráter coletivo, colegial, apostólico. É como se a própria igreja experimentasse a necessidade de crescer na fé. Ao contrário do que alguns pensam, a própria igreja é mendiga na fé e não sua proprietária. Daí o seu apoio sempre renovado no exemplo dos mártires, aqueles que testemunharam Jesus Cristo e assinaram o ato de fé com o próprio sangue. Teria a fé algum tamanho? Pode ser medida? Trevede entende que sim. No Evangelho, diz ele, a fé aparece decididamente como uma realidade mensurável, sem dúvida, a única que Jesus aprecia medir. Assim, enquanto ele se maravilha da fé do centurião, Mateus 8, versículo 10, e declara a cananeia: ó mulher, é grande a tua fé. Mateus 15, versículo 28, ele qualifica como homem de pouca fé. Mateus 14, 31, 14, versículo 31, ele qualifica como de pouca fé a Pedro, aterrorizado por andar sobre o mar. E renova seus companheiros a caminho de Emaús por serem lentos na fé. Ele reprova, aliás, reprova seus companheiros a caminho de Emaús por serem lentos na fé. Está em Lucas 24, versículo 25. Devíamos também ficar estupefatos ao ler que o próprio Jesus se mostra impedido de fazer milagres ali por falta a fé. Ali onde falta a fé. Marcos 6, versículos de 5 a 6. Isto deve explicar a ausência de milagres em nossa vida. Falta-nos a fé. Claro, a fé é um dom de Deus, não é uma conquista do intelecto. Mas devemos pedi-la e a seguir exercitá-la. Para François Trevede, monge beneditino, nós recebemos de Deus a fé como uma semente que deve crescer. A fé é essencialmente seminal, germinal, subversiva, explosiva. Em uma palavra, ela é pascal. Ela opera deslocamentos, sendo bem entendido que a primeira árvore que ela desenraiza, conforme está em Lucas 17, versículo 6, como a primeira montanha que ela transporta, somos nós mesmos. Sem a fé, seremos resumidos a pequenos vermes no planeta. Os desafios da vida necessariamente nos esmagarão. Acabaremos como joguete dos tiranos. Ao contrário, se a fé nos sustenta, poderemos desempenhar nossa vocação original de colaboradores de Deus. É pela fé e nunca sem ela que deixaremos marcas definitivas na sociedade e na cultura, na economia e na política, edificando um reino para Deus. Orai sem cessar. Espera no Senhor, que Ele vai agir. Salmo 37, versículo 5. Santo do dia,
temos aqui uma biografia do Santo do Dia, escrita pelo padre missionário redentorista Evaldo César de Souza. Ele fez o texto para o site a12.com e eu estou gravando aqui para o meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, para o meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Da minha parte, podem divulgar livremente, porque Jesus nos disse: ide pelo mundo e evangelizai, a ordem dele. O que de graça recebestes, deem também de graça. Então, divulguem com total liberdade estas imagens. O santo do dia é São Bruno Abade. Bruno, nascido em 1035, era um nobre alemão que nasceu e cresceu na bela cidade de Colônia. Sua família era conhecida pela piedade e fervorosa devoção cristã. Respondendo aos apelos vocacionais, Bruno estudou teologia e tornou-se logo um excelente padre. Conta-nos a tradição que Bruno sonhou com 7 estrelas pousadas sobre um lugar deserto. Alguns dias depois, ele foi procurado por 7 nobres ricos que queriam dedicar-se ao serviço de Deus. Reconhecendo a ação de Deus, Bruno e estes 7 homens iniciam o grupo chamado Cartuchos. Os cartuchos destacam-se pelo isolamento, pelo silêncio e pela simplicidade de vida. Em 1090, São Bruno Abade foi chamado para ser conselheiro do Papa Urbano II, que havia sido seu aluno. Ele, devendo obediência, abandonou aquele lugar ermo que amava profundamente. Porém, não resistiu muito em Roma e pediu para voltar para a vida no mosteiro. Viveu assim, recolhido, até que adoeceu gravemente. Chamou então os irmãos e fez uma confissão pública da sua vida e reiterou a profissão da sua fé, entregando o espírito a Deus em 6 de outubro de 1101. Reflexão. A austeridade de vida é a marca registrada dos cartuchos. Infelizmente, o número de pessoas que resolvem viver este estilo de vida é cada vez mais limitado. A absoluta entrega à vontade de Deus, o silêncio exterior e interior, a simplicidade de vida fazem destes homens verdadeiros testemunhos para uma humanidade dedicada quase exclusivamente às vaidades desmedidas e ao bem-estar acima de tudo. Oração. Rezemos, caríssimos irmãos e irmãs. São Bruno Abade, que adotastes como regra de vida a oração, o trabalho, o estudo e a pobreza, que fundastes uma ordem monástica para uma ainda maior intimidade com Deus. Inspirai-nos também a uma vida contemplativa, esquecendo-nos bem mais das ocupações terrenas e nos ocupando mais com nossa união cada vez mais íntima com nosso Deus e Criador. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai. É uma expressão hebraica que quer dizer a paz de Cristo Jesus. Maranata, o Maranatá, é do dialeto de Cristo, de Jesus Cristo, dialeto aramaico. Senhor, vem! É a segunda vinda de Cristo que nós esperamos. E El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente, Ele proverá. Acredite,
Deus proverá.